Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como foi o processo de criação, desde o começo, desde a ideia até o final, finalização, entrega, montagem do móvel de uma cliente. Esse móvel, ele é um altar e o processo de idealização dele foi bem simples. A cliente tinha um altar um pouco mais antigo, um altar improvisado mesmo, e ela queria um altar novo. Então, conversando com ela, a gente chegou em algumas ideias, a gente chegou em alguns esquemas que ela queria colocar, se gaveta, gaveta para um certo tipo de coisa, outra gaveta para outro certo tipo de coisa. A ideia, né, do móvel branco e dourado, o formato e tal. No final, o móvel ficou esse daqui. Você pode reparar que as gavetas elas têm um amortecedorzinho, esse é um detalhe bem interessante. As fitas de borda dourada, né, para dar um acabamento. Aqui embaixo, se vocês separarem, tem 3 nichos. Aqui ela vai colocar terços, essas coisas. Aqui ficarão as imagens, né, dos santos e tal. Bom, e é isso. Aqui eu tava gravando um vídeo pra ela, a gente ainda tava na montagem, você pode reparar que tá tudo bagunçado. Eu vou mostrar pra vocês depois o resultado final de como ficou, limpo, no ambiente, tudo certinho. Mas vamos lá. O processo de criação do móvel, a gente já tinha uma imagem base do que a gente queria, né, do móvel. O móvel antigo, ele era esse daqui, ó. Então, ele era bem improvisadinho, ele tinha as seções, né? E aqui embaixo um cantinho para acender velas. A gente sabia que o móvel ele teria que ser branco e dourado, né? Essa já era a ideia que ela tinha na cabeça. Ela tinha a ideia também de mais espaço. Aqui, por mais que ele tenha um espaço de profundidade bem grande, ele não era tão bem aproveitado assim. Então a gente optou por cortar esse espaço aqui, mais ou menos, na metade. E aí, esse espaço seria melhor aproveitado. O móvel ficaria um pouco mais curto, né, em questão de profundidade, porém mais clean, mais específico para o pro tamanho desejado, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui no site da Leonardo IA. E aí, aqui no site, esse é um site de geração de imagem por inteligência artificial, né? E a gente digitou aqui: móvel planejado altar em MDF branco TX. TX é o tipo de MDF, né? Um branco mais texturizadinho. Ele é bem bonitinho. Com fita de borda dourada. Simples. E aí geramos, certo? Aí você pode colocar aqui com 2 gavetas e 2 portas. Essa é a versão gratuita, tá, gente? Então pode usar à vontade. Então a gente procurou algumas imagens de referência, certo? As imagens que a gente pegou foram essas aqui, que mais chamou a atenção, né? Você pode ver que ele tá com nicho e tal. E beleza. A gente pegou essas imagens de referência, a gente tirou as medidas do local. Então, a gente foi desenhar o móvel. Para desenhar o móvel, eu usei esse software aqui, ó, Móbulo 3D, certo? O Móbulo 3D ele é um software gratuito e tem a versão paga dele. A versão paga dele eu confesso que é bem melhor porque você pode fazer móveis mais específicos, com mais peças, porque a versão gratuita dele só suporta 12 peças, tá? Esse daqui é o planejamento do altar. Você pode reparar aqui que ele tem essas 2 portas que no final não foram pro móvel por conta de especificações da cliente mesmo, alterações no projeto, enfim, acontece. Mas ele tá com as gavetas. Outra coisa também você pode ver que aqui ele tem um fundo. Esse fundo eu coloquei em preto só para eu conseguir destacar. Ele tem um fundo e lá no móvel ele não tem. Mesma coisa, especificações da cliente e alterações no projeto. Porém, esse fundo aqui ele teve uma alteração, tá? Você pode ver que as peças, isso daqui que a gente chama de tamponamento, ele cobre o fundo, ó.
fundo ele tá aqui, ó, tá vendo? E o tamponamento ele cobre o fundo, certo? Então a diferença que teve é que na hora que eu fui montar, né, o móvel na parede e tal, ele ficou 6 milímetros pra frente, né, que é os 6 milímetros do móvel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só fazer esse pequeno ajuste. E aí ele ficou com esse dentezinho aqui, ó, certo? E aí a gente resolve rapidinho, só passar na serra lá e resolvido. Mas vamos então pra montagem, né, do projeto do 3D, como que foi feito. Bom, a gente tinha as medidas e eu vou ensinar a fazer aqui pelo módulo 3D, tá? É o software que eu uso, é o software que eu recomendo. Ele entrega as peças aqui, ó, e dá pra você exportar pra uma planilha também, o que é bem útil. Vou deixar esse móvel aqui do lado. Ele é bem simples de usar também, tá, gente? Então, super recomendo que vocês usem. Ele tem a versão para celular e ele tem a versão para computador. Essa versão aqui, como vocês podem ver, é a de computador, né? Mas as versões elas se conversam. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na aba inicial e compartilhar. Aí, ó, o código aí, se vocês quiserem colocar no celular de vocês ou no computador de vocês, para poder estar dando uma olhada mais a fundo no móvel. Eu vou deixar o projeto original, eu vou copiar um agora e vou mexer na alteração, tá? Vou fazer a alteração na que eu copiar para vocês terem esse acesso aqui a esse móvel, tá bom? Você pode baixar e exportar e fazer toda a continuidade do projeto, se caso o projeto for nessas especificações aqui, de altura, de largura, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar do zero, certo? Você clica aqui em novo projeto, o nome você coloca o nome que você quiser. E a unidade de medidas eu recomendo em centímetros. É a que eu uso, é a que eu mando os planos de corte, é a que eu recomendo, tá bom? Aí você clica em criar e você vai ter uma tela vazia, certo? Uma tela vazia aqui. Mas como eu disse, eu vou copiar a do altar. Beleza, vamos lá. Com o móvel aqui, existem alguns ícones aqui que a gente pode mexer, tá? O que a gente vai mexer mais é nesse daqui, que é para criar blocos, certo? E nesse daqui para ver a listagem de itens. Ah, nesse daqui também de pintura, tá? Eu vou adicionar esse daqui tudo a um único grupo, certo? Que aí ele aparece aqui. Eu posso altar original. E aí, beleza. As peças que eu adicionar vão aparecer aqui do lado agora. Então, vamos lá. A gente tinha a altura e a largura do móvel, né? Que ele seria de 1,45 por 66. Então, vamos lá. Como eu faço, né? Aqui, ó, é a largura, né? Do móvel, o vermelho. O verde é a altura e o azul é a profundidade. Então, vamos lá. Eixo X, Y e Z, né? Então, ele teria 1,45, né? E aí eu faço um bloco, certo? Então, vamos lá. A altura dele aqui que era 1,45, né? Certo. Então o móvel em si, ele é basicamente isso daqui. De profundidade aqui, acho que ele tem 20 de prateleira. 22, tá? 22,3. Então, vamos lá, 22,3 milímetros. Então, ele em suma é isso daqui, certo? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. A gente, como o projeto já tá ali, eu vou só... Ah, outra coisa. Aqui nesse botão você move ele nos eixos, tá? Aqui você redimensiona e tal, como eu fiz. E aqui é pra virar ele em qualquer eixo aí, só, tá bom? Enfim, o que a gente vai fazer é o seguinte. O MDF que eu usei, geralmente para portas e essas coisas, eu uso MDF de 18 milímetros. Enfim, estávamos pensando mais na economia, de ter que usar uma chapa ao invés de duas chapas, por exemplo, certo? A gente... Duas chapas diferentes, né? Porque a de 18 milímetros ela é um valor um pouco mais alto do que a chapa de 15 milímetros. A gente estava pensando mais na economia, né? Porque a chapa de 18 milímetros ela é um pouco mais cara que a chapa de 15 milímetros.
Então a gente priorizou usar de 15 milímetros e a de 6 milímetros, que é essas daqui, ó, que a gente chama de provençal, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, ele é de 15 milímetros, então 0,15, né? Oh, meu Deus. $15 aí, beleza? A gente encosta aqui. E aí a gente vai definindo. Eu gosto de sempre de pintar esse bloco aqui, de qualquer cor, pra mim ter a noção de que ele é um bloco ao qual eu posso alterar, certo? Então vamos lá. A gente cria aqui, joga aqui pro lado, Ctrl D para copiar a peça, certo? Vamos fazer mais um aqui embaixo. Você pode reparar que ele vai automaticamente nos espaços, ó. Ele tem um certo magnetismo. Isso é muito bom, tá? Isso daqui ajuda demais para você conseguir fazer as peças com precisão e não acabar não deixando milímetros faltantes, né? Porque sempre acontece de ter alguma coisa diferente do 1 milímetro pro lado, 1 milímetro pro outro, enfim. Vamos lá. Aqui eu recomendo vocês a prestarem atenção em deixar esse tamponamento lateral passando e não fazer o contrário, do tipo assim, ó. Tá bom? Deixa eu pintar aqui para vocês verem melhor. Certo? Tá aí, ó. Por quê? Porque se você deixa essa peça passando pro lado, acaba que na finalização do móvel, a borda dela fica visível. E aí se você for fazer alguma coisa com... for fitar com fita de borda, dourada ou branca mesmo, vai ficar um pouco estranho. Então eu recomendo que vocês deixem aqui passando, que fica melhor, tá bom? Bom, o processo de criação, ele gira em torno disso, de você ir colocando as peças, de você ir fazendo o passo a passo como você quer fazer. Eu vou dar um exemplo aqui da montagem da gaveta, porque pra mim eu acho que é o que é mais complicado de fazer, essas gavetinhas aqui. Então vamos lá. Separar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, certo? Então ela tem 15 de altura, né? Isso mesmo. 23,7, né, de largura. A gente define aqui também, 23,7. Ah, mas eu não posso colocar 23,8 e... Então, até pode, né? Mas aí você vai ter que alterar o restante do projeto. Porque, por exemplo, aqui ela tem que ter um espaço de meio centímetro. Aqui de folga, ó. Tá vendo? Esse espacinho aqui, ó, que fica. Deixa eu tirar essas peças aqui para vocês poderem verem melhor. Ela tem um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Esse espacinho é por conta da corrediça, tá bom? Então ela tem que ter um espacinho de meio aí pro lado. Então quando você for fazer a gaveta, você lembre disso. Então beleza. O MDF, ele é de 15 milímetros, certo? E aí eu posso duplicar essa peça. E a distância de uma para outra aqui, ó, também é possível medir nesse software, que é de 36,5, certo? 36,5, não, 35, 35. Então eu posso vir aqui, ó, medir. E a distância aqui tem que estar 35, certo? Então, pronto, aqui a gente já tem o tamanho de profundidade da gaveta. Vamos lá. E aí eu posso colocar a lateral aqui. Lateral. Certo? MDF de 15 milímetros.
certo? Vamos lá. Eu copiei, coloquei aqui do lado. Beleza? Aqui pro fundo. Bom, o fundo, ele tem 6 milímetros, né? E eu gosto de deixar um espaço de 15 milímetros aqui também, 1,5 cm, para ele ter essa basezinha. Então, vamos lá. Mais 1,5, 2,1, certo? E aí eu pego aqui a altura dele, ó. 15, 2,1 dá 17,1, certo? Isso mesmo. Então a gente vem aqui e pode aumentar até ficar com 17,1. Tá vendo? Beleza. Só que aqui tem um problema. Se você fizer ele dessa forma exatamente, para o fundo entrar aqui, aqui ela tá certinha, então você pode ter um problema dessa peça ficar um pouco mais para cima, sei lá, 1 milímetro mais para cima, o que fica feio, fica chato no móvel, certo? Quando você for montar, ele vai dar uma aparência de mal feito. Então eu recomendo aqui você colocar uns 3 milímetros a menos. Aqui nesse projeto eu não fiz, na gaveta do móvel eu não fiz, mas quando eu fui fazer a montagem, eu deixei ele com 2 milímetros a menos. Então ele ficaria com 14,8, né? Fazer manualmente mesmo. 14,8. 14,8. Certo? Ele fica com esse declivezinho aqui, ó. Que ele dá até um charme na gaveta. Fica bonitinho. Tá? E aqui a gente confere de novo a distância dele. Medir 2,2. Descer 1 milímetro, né? Que o certo é ele ficar com 2,1 ali. Pela conta dos 6 milímetros. E do espaço que a gente fez. Então, aqui o que a gente pode fazer é só tirar esse milímetro daqui, ó. Ele fica esse declive e beleza. Agora vamos pro fundo. Pro fundo eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar isso daqui também, pra mim conseguir identificar as peças. Ficou difícil de achar, né? Vou colocar esse beige aqui. Pro MDF de 6 milímetros a gente faz o mesmo processo. A gente coloca ele aqui. Ajusta ele. Ó. Então ele ficou rente com a frente falsa aqui. E com a lateral da gaveta. Aí esse MDF ele tem 0,6, né? Porque ele é um fundo. Então a gente só encaixa ele aqui. Encaixa ele aqui. E encaixa ele aqui. Beleza? E aí eu quero que ele fique passando 6 milímetros para cada lado aqui. Por quê? Né? 6 milímetros. Por que não mais? Por que não menos? Porque 6 é um número bom, ele fica adequado. Ele não prejudica tanto a estrutura do MDF. Dá pra gente fazer a base bem firme com 6 milímetros para cada lado. Então, 6 para cá, mais 6 para cá, 1,2 centímetros, né? Que são 12 milímetros. Então a gente vem aqui, ó, 23,7. Eu não vou ficar fazendo conta de cabeça. Então, 23,7 mais 1,2. 24,9. E aí a gente põe aqui, ó, 24,9. Certo? E aí você pode ver que ele ficou... Eu tô apontando com o dedo aqui pra tela. Ele ficou passando pra dentro do MDF. Aqui vai ter uma cava, né? Que pra entrar o MDF e tal. E é isso. A gaveta em si já tá projetada, mas a cliente pediu uma frente provençal, certo? Então, aqui no módulo, ó, aqui no módulo, por exemplo, essa frente ela encaixa aqui certinho. Então, como é que eu fiz essa frente provençal? Eu tirei as medidas desse quadrado aqui, ó. Tá vendo? Desse quadrado aqui, é o mesmo desse, né? E tirei 4 milímetros de cada lado. 4 milímetros daqui, 4 daqui, 4 daqui e 4 daqui. E aí eu peguei essa medida aqui da frente. Essa daqui, certo? Aí com a gaveta no lugar, eu coloquei ela na frente, né, como tá aqui. E fiz essas ripinhas de madeira aqui, que é essas daqui, ó. Certo? E é isso. Aí ela tá 4 milímetros passando pra cada lado e tal. Beleza.
Feito isso, qual é o próximo passo? Beleza, Lucas, projetei o móvel, tá tudo certinho, a cliente aprovou o 3D, é isso mesmo que ela quer. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: a gente vem aqui, né, no altar, certo? As peças estão todas aqui. E aí eu vou exportar, tá? Ponto ou vírgula, não importa. Vou vir aqui, altar, peças, né? Pra me identificar, esse daqui é mais fácil. Beleza, tá aí, altar peças. E aí, eu não tenho o pacote Office, então eu uso a planilha do Google, certo? Eu venho aqui, nova planilha, e vou importar, certo? Vou fazer o upload aqui do arquivo, daquele arquivinho que a gente acabou de fazer, altar peças, né? E aí eu só jogo ele aqui. E aqui ele vai dar as peças, as medidas, tudo certinho pra gente. Bom, aqui você já tem as peças, certo? Aqui tem as dimensões, ó, os fundos, né, e as provençais de 6 milímetros. Se eu não me engano, aqui tem um fundo também. Esse é o fundo, né? O fundo das gavetas, as provençais das gavetas e das portas, né? Que as portas, como eu disse, não foi pro projeto final. Mas vamos lá, o que eu faço com esse monte de número, esse monte de medida, de quantidade de peças e tal? Eu uso um software, que é esse daqui, ó, o Cutlist. Então, o que eu faço com esse monte de peças aqui, né? Eu mando assim, direto pra cortar? Não. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem esse software aqui que chama Cutlist, né? E aí a gente vai adicionar aqui, ó, comprimento, largura, quantidade e tal, e prateleira, a base e o teto do altar, né, que é essa peça interna aqui, ó, base do altar. Isso aqui é tamponamento, né, que ele vem depois. E o teto do altar. Como eles são as peças com as mesmas dimensões, ele vai somar uma só, no caso, né, e a quantidade vai ser duas. Ser uma peça, por exemplo, base, teto, altar, quantidade duas, certo? E aqui esse software ele gera como posso dizer, esse esquema aqui, esse plano de corte para vocês. E aí, se vocês tiverem os materiais para cortar na mão, né, as ferramentas e tal, beleza. Se vocês não tiverem, eu vou mostrar também como vocês fazem o pedido das peças já cortadas, tá? Aqui, ó, o que a gente vai se atentar é cortes totais, tá bom? O corte da Léo Madeiras tá em torno de R$ 3 por aí. Então, a gente já pode tirar a primeira parte do orçamento daí. Então, 77 vezes 3 dá 231 o plano de corte, tá? Então, é isso aí. As chapas que a gente usou foi uma chapa de 15 milímetros, MDF branco, uma chapa de 6 milímetros, MDF branco, e uma chapa de 15 milímetros do MDF branco também. Ou seja, duas chapas de 15 e uma chapa de 6 para as provençais, tá? É isso. Próximo passo. A gente vem aqui no site da Leo Madeiras e a gente sabe que a gente vai precisar de duas chapas de MDF branco TX. Chama plano de corte, certo? E novo projeto, vamos lá. Projeto completo. Loja, você escolhe a loja que é mais perto de você. Vou colocar aqui qualquer loja e altar, beleza. Incluir chapa. A chapa de 15 milímetros e é um branco TX, certo? Aí, ó, branco TX, MDF branco texturizado. E é isso aí. Procure pelos que tem 2F de duas faces, certo? Então, MDF branco Arauco TX, incluir no projeto. Já era, só isso. A fita eu recomendo vocês fitarem em casa, tá? Então, eu não vou incluir fita aqui. E incluir peça, vamos lá. Como que funciona aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar o que tá daqui pra cá. Antes a gente passou o que tava aqui pra cá, pra gente ter uma noção de quantas chapas a gente vai usar, de quantos cortes que vão ser.
Então aí a gente já pode ir tirando as medidas na primeira parte do orçamento, certo? E agora a gente vai passar pra cá, beleza? Aí a gente copia essas peças pra cá, manda pra Léo Madeiras, eles vão retornar o valor do orçamento certinho. E ok, tá? A gente quando for fazer o pedido, a gente já pede as peças cortadas. Próximo passo, Lucas. Próximo passo é a gente ver o que a gente vai precisar pra montar o móvel, né? Então aqui, ó. Aqui no caso, eu precisaria de 4 dobradiças. Eu vou excluir isso do projeto, porque no projeto final não foi, né? Na montagem final não foi. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de fita de borda, certo? Tanto branca quanto dourada. Branca TX e a dourada. A gente precisa de corrediça, certo? Aqui eu quero deixar bem claro pra gente prestar bastante atenção no que a gente vai precisar pra fazer o projeto, pra depois a gente não ter que tirar do próprio bolso e acabar saindo no prejuízo, tá bom? Então presta bastante atenção nessa etapa. Puxador pra cá, cola para as fitas de borda e parafuso, né? Tem como a gente montar o móvel sem parafusos. Então os parafusos que eu usei foram de parafuso 40 por 25, parafuso 40 por 40 e parafuso de 16, tá bom? E aí a gente vai procurar esses itens, eu gosto sempre de procurar no Mercado Livre. Então a gente vai vir aqui, e cantoneira também para prender na parede, né? Tapa-furo também, ó, tá tudo aqui já. Então, vamos lá. Primeiro é a fita de borda dourada, certo? E aí vamos lá. Aqui, ó, ela tem 2.1 de profundidade, né, de largura. Essa é a camada que a gente vai precisar preencher. Então a gente tem que pegar uma fita que seja um pouco maior que 2.1, 2.2 talvez. Aqui ela tem 6 milímetros, né? Então não compensa a gente pegar uma fita mais grossa para fazer só esses acabamentos aqui. Tá bom? Então a gente viu mais ou menos. A que eu usei foi essa de 22 milímetros, né? Que a outra era 21 milímetros. Eu peguei essa de 2.2, tá bom? E eu peguei uma um pouco mais fina também. Uma de 16 milímetros, se eu não me engano. Acho que eu não vou achar aqui. Mas que eu também comprei pelo Mercado Livre. Tá bom? Dito isso, próximo passo que são as corrediças. Então vamos lá. Corrediça 35 centímetros com amortecedor. Ela tem um amortecedorzinho bem bom. Então, aqui ó, um par, certo? O pacote que eu comprei ele era 2 pares, aí você pode procurar aí. Só tô dando uma ideia geral. Por que de 35 milímetros, né? Porque essa lateral aqui, ela tem 38, então eu não posso pegar uma de 40, porque ela ficaria passando da gaveta, né? Eu não gosto quando fica passando. A de 35 ela se encaixa, que eu perco 3 centímetros, né? Não perco 3 centímetros, né? Mas perco da abertura dela. Então no final ela vai ficar 3 centímetros um pouco mais pra dentro, o que não significa, não perde nada, né, no móvel, mas eu acho que fica mais bonito do que deixar ele passando pra fora. Então, 35 aqui, tá bom? Puxadores. Puxador. Eu peguei um kit com 4 puxadores, né? Eu peguei desses puxadores aqui. A fita de borda branca eu comprei. Eu não comprei aqui, eu comprei na loja da Léo Madeiras que tem aqui perto de casa. Mas a cola eu comprei aqui. Cola de contato. A cola eu comprei um balde desses daqui. Que já serve pra outros 15 projetos aí. Certo? As cantoneiras. Cantoneira você encontra em depósito, em loja de construção. Enfim. Certo? Agora você tem todos os itens que você precisa. Você tem as fitas de borda, você tem os tapa-furos, né? Tapa-furos também dá pra procurar aqui. Só que eu peguei novamente na loja da Léo Madeiras, tá? Então, enfim, já tem tudo, já dá pra você montar um orçamento. O meu orçamento, o tipo de orçamento que eu monto é mais ou menos assim, ó. Esse daqui é de um outro projeto que eu tenho
Para esse projeto eu vou precisar de uma fórmica, eu vou precisar de 2 chapas de MDF e o corte dessas chapas vai dar esse valor. Então eu tenho isso daqui. A cola eu já comprei, né? A cola eu já tenho, a fita de borda eu também já tenho, as corrediças, puxador. Então, essas coisas aqui são para uma mesa de escritório, certo? E no final ela vai totalizar esse valor aqui, ok? Então eu gosto de fazer essa planilhinha para mim ter uma ideia, né, do projeto, para mim montar o contrato para o cliente. E é isso, mandei para o cliente. Vou mandar para a Madeiras, as peças vão chegar, eu vou fazer a montagem e é isso no final das contas. Esse vídeo ele, acho que ele ficou um pouco confuso, porque eu devo ter explicado muito rápido, mas qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aí que eu vou respondendo assim que possível, tá bom? Essa é uma ideia geral de um móvel, de um projeto de um móvel, né? Um móvel específico, um móvel altar. É o mesmo processo que eu uso para fazer todos os móveis. Primeiro eu tenho a ideia. Eu gosto de, quando o móvel é pra mim, assim, eu faço um rabisco num papel pra me ver mais ou menos como é que ele vai ficar, do desenho. Depois eu vou lá na Leonardo IA e faço a idealização do projeto, né? Pra mim ter o visual e aí eu vou montando ele de acordo com as medidas que eu tenho, que eu preciso e tal. Aquele projeto que eu tirei o orçamento, ele é esse daqui, ó. Ignora isso aqui é só eu calculando o tamanho da fita de borda que eu vou usar. Aí o projeto é esse daqui, ó. É uma mesa de computador, preta e dourada também, tá? Você vê as peças pintadas assim, as peças que eu tô usando de referência visual, tá? Tá bom? Então, eu acho que não mais é isso. Você vai pedir as coisas, quando chegar aí na sua casa, você só vai fazer a montagem na sua marcenaria, né? Bom, qualquer dúvida, os comentários aqui embaixo, tá sempre aberto, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um último adendo aqui é que os links dos produtos que eu comprei no Mercado Livre eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês, tá bom? Os mesmos das minhas compras, então você pode ir lá e acessar e pegar os mesmos materiais para a criação desse projeto. Eu não estou sendo patrocinado ou financiado por nenhum desses links, eu não ganho nada, eu só estou colocando como referência para vocês terem acesso mais fácil e não ter que ficar procurando, tá bom? Mas, em suma, é isso. Todos os links vão estar aqui na descrição, tanto do Leonardo IA, quanto da Cutlist, quanto dos produtos.